Eu contemplo a ti, és santo, teu querer opera em meu viver. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo faz uma declaração maravilhosa, né? O próprio Evangelho, ele diz: pela graça sois salvos, não por obras. A graça de Deus é uma pedra de tropeço para o homem. A graça de Deus é uma pedra de tropeço para o coração de cada homem natural. E o que é engraçado é que as doutrinas da graça encontram a mesma resistência e a mesma dificuldade entre aqueles que se dizem cristãos evangélicos. É inacreditável como a igreja resiste às doutrinas da graça, como o mundo resiste, não é? A graça significa o oposto de obras e méritos. Hoje eu estava pensando por que a dificuldade é a mesma ao falarmos sobre as doutrinas da graça para alguém que diz que é cristão há 20 anos e por um homem que não conhece nada de Deus, não ouviu nenhum sermão em sua vida. Mostra a inimizade natural, mas por que a igreja visível tem tanta dificuldade com as doutrinas da graça? Pela graça sois salvos. É o oposto de obras e méritos, nós sabemos disso. A graça significa favor imerecido, dado a alguém sem esforço algum, dado a alguém sem nenhum merecimento. Pela palavra misericórdia, não há nenhuma dificuldade bíblica, não é? É algo que Deus exerce sem ter nenhuma obrigação. Ele tem de que Ele quer. Ele manifesta como Ele quer, segundo a grandeza da sua graça e do seu coração soberano. A palavra graça sempre pressupõe indignidade. Que o ser que recebe a graça é indigno. Se alguém, não é? Se algum de nós fala, pela graça de Deus eu fui salvo, nós estamos declarando, nós não merecemos ser salvos. Ninguém merece ser salvo. Mas muitas pessoas falam da graça só para daqui a pouco começar a dizer que elas são salvas porque elas fizeram alguma coisa e o outro não é salvo porque ele não fez o que devia fazer. Então ele escorrega da graça para as obras. De novo, qualquer coisa que nós merecemos não pode ser graça, não pode ser uma expressão de misericórdia. Graça e mérito não podem ser ligados, nem no início da vida cristã, nem no fim. A questão é, por que as pessoas que se dizem cristãs tropeçam na pedra de tropeço? Graça e obras, graça e mérito, graça e merecimento são tão diferentes quanto a luz e as trevas. É por isso que Paulo disse: pela graça sois salvos, não por obras. Para deixar claro, em Romanos 11:6 diz: se é por graça, então não é por obras. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para merecer algo de Deus e receber a graça dele. O homem tem que saber no que ele crê e no que o Evangelho ensina. Então Paulo diz: se é por graça, então não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se é por obras, então a graça já não é graça. Se eu mereço alguma coisa, não é graça. Então quando eu digo, eu recebi a graça de Deus, a graça de Deus está sobre mim, que a graça do nosso Senhor e Salvador, a maioria dos pastores que dizem, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós, quando pregam, desfazem toda a bênção apostólica, não é? Eles não acreditam na graça. Então nós estamos dizendo ao mesmo tempo, nós somos indignos, quando nós falamos que a graça de Cristo está sobre nós. Nós não podemos trabalhar por ela, não podemos merecer a graça de Deus antes de nos convertermos, não podemos merecê-la depois, não podemos merecê-la no fim,
nós vivemos pela graça de Deus. Então nós estamos sempre declarando que nós não merecemos. Como isso livraria a igreja de toda a barganha que as pessoas fazem com Deus, achando que podem realmente merecer alguma coisa de Deus. Então essa é a definição bíblica do Novo Testamento da graça de Deus. Deus é eterna e absolutamente livre, e Ele concede de maneira absolutamente livre favor a pessoas indignas, que mereceriam dele a sua ira, pessoas culpadas, e Ele derrama então suas bênçãos espirituais e eternas sobre essa pessoa, não é? Não é bem sobre a graça que nós queremos estar, porque disso nós estamos bem instruídos, não é? Da doutrina, que a graça não depende do mérito humano de maneira nenhuma, depende só da vontade de Deus. Pela graça sois salvos, foi só pela vontade de Deus. Deus se revelou, mudou seu coração, te regenerou, então você foi a Cristo, porque Ele operou essa mudança não merecida. Agora, se a graça não é ganha por méritos, ela não pode ser perdida por culpa. Muitas pessoas acreditam que a graça é ganha sem nenhum mérito, mas que sua culpa vai fazer você perder a graça, o que é a negação da graça. Se ela é ganha sem nenhum mérito, ela não pode ser perdida por culpa, não é? Porque senão você está dizendo que para sustentar a graça, você deve merecê-la. Você não merecia no início, mas tem que merecer a graça de Deus. É a negação. Você vê, há uma inimizade natural do homem com a ideia de que Deus é livre e de que o homem merece a ira de Deus e que ele nunca vai merecer nada das mãos de Deus. Então não há como derrotar a graça, uma vez que ela foi dada. Não há nada que possa destruí-la. Então Deus pode dizer, como disse a Jeremias, em Jeremias 31:3, pois que com amor eterno te amei. O amor que eu te amei é eterno, ele não acaba nunca. Essa é a gloriosa base da nossa salvação. Temer jamais irei, meu Senhor.